tomar muito cuidado com a ideia da avaliação, o que eles chamam de bias hindsight, quer dizer, uma visão retrospectiva de uma coisa que, enfim, algo que já ocorreu. Mas a ideia do evitável é muito importante, e aí é um conceito do chamado never events, eventos que nunca devem acontecer, que é uma combinação de coisas muito graves que ocorreram ou poderiam ter ocorrido, mas sobre as quais a gente tem os conhecimentos. Então a ideia da evitabilidade é uma ideia de que a gente dispõe dos conhecimentos para evitar. E hoje o foco ali está dano evitável, mas eu ainda iria um pouco mais fundo, falando da ideia do dano grave evitável. Que é esse que tira a vida, é esse que às vezes incapacita de maneira permanente, ou leva o sujeito a ficar semanas ou meses numa UTI, perder seu emprego, entrar em depressão, enfim. Então, a ideia do dano grave evitável. E aí a ideia de dano evitável, essa é uma definição do IHI, portanto eu botei o exemplo lá do oxigênio em Manaus, que é mais evitável do que isso não tem, mas aqui é muito interessante porque a ideia mesmo de dano evitável se expandiu muito. Não é mais só a ideia do dano físico, orgânico, mas a ideia de tudo que é psicológico, tudo que é emocional e social. Então, quer dizer, se as pessoas perdem o emprego, se as pessoas, ficam mal do ponto de vista, né, aquela família entra numa situação profunda de vulnerabilidade e tudo, então isso é parte do dano, mas é importante também, e acho que depois de 2020 isso ficou muito consagrado, porque o Dia Mundial da Segurança do Paciente, não sei se todos sabem, 2020 foi trabalhador de saúde seguro para paciente seguro, é quase que como se a segurança do paciente, a gente não pudesse mais pensar em segurança do paciente sem pensar em segurança e saúde do trabalhador. Claro, isso ficou muito nítido, muito forte com a discussão da Covid, porque, bom, enfim. Mas, de qualquer maneira, é isso. O problema das... Não sei se quem aqui teve a oportunidade de ir no Congresso da Sobrasp, a última atividade foi uma atividade de uma pessoa do CDC, que é uma brasileira, chamada Denise Cardo, enfim, uma figuraça, e ela mostrou lá, né, quer dizer, características das epidemias, mas uma característica que ela trouxe muito interessante, que é a transmissão intra-serviços de saúde. Significa dizer que, se de fato o trabalhador de saúde não tivesse... Mas isso vale para tudo, porque o trabalhador de saúde com burnout, o trabalhador de saúde que está deprimido, ou que está profundamente insatisfeito, evidentemente isso tem uma repercussão, né, sobre a qualidade do trabalho, né, sobre a segurança do paciente. Então essa definição é bem legal, porque ela inclui, na verdade, a segurança do paciente, ela já fala, na verdade, do profissional de saúde, da segurança e da saúde do trabalhador de saúde. E mais longe ainda, o IHI está muito avançado nisso, nós tivemos a presença lá do vice-presidente do IHI, o Pedro Delgado, e muita preocupação com a discussão da equidade. Quer dizer, a gente viveu isso aqui no Rio de Janeiro. Vocês são profissionais da Secretaria de Saúde que viveram isso. Quer dizer, quantas pessoas morreram em casa de Covid, que não tiveram chance, quantas pessoas morreram dentro de uma clínica de família, enfim, é isso, numa emergência sem conseguir um acesso ao leito. Então, o problema da desigualdade mesmo, quer dizer, o fato que a pessoa é negra, o fato que a pessoa mora na favela, ou se a pessoa tem uma orientação sexual A, B, C ou D, enfim, tudo isso, hoje tem um monte de trabalho. Eu sei que no ano passado, acho que vocês acompanharam, a Sobrasp organizou o Dia Mundial, que foi o Parque Civil Respeitoso, e organizou a Aliança Nacional para o Parque Civil Respeitoso. E a gente tem muito contato com uma figura incrível, que é uma professora da USP, que é a coordenadora, uma das coordenadoras do Observatório Obstétrico Brasileiro. E, assim, os dados são muito fortes, quer dizer, sabe, metade das gestantes que morreram eram negras e pardas, chefes de família sem aparato familiar, sem companhia ou companhia. Então, essas questões são importantes, elas cada vez mais, não dá mais para a gente falar de segurança do paciente e não falar de equidade, né? Que em última instância é essa consideração das enormes diferenças, né, no acesso, na informação, até mesmo ter um celular com 4G
fez uma enorme diferença, porque foi o acesso, né, à informação, a poder acessar um serviço de saúde pela internet. E tudo isso sem a questão da falta de cuidado, porque sempre que a gente está falando de cuidado inseguro. Mas muitas vezes ocorre, não é o cuidado inseguro, claro. Não adianta também, ontem, acho que também no Congresso da Sobras falou-se disso, bom, não basta lutar para ter o acesso ao cuidado e o cuidado ser ruim. Mas o problema é que, quando você olha trabalhos feitos sobre mortalidade, você vê que a ausência de cuidado ela é responsável por uma parte muito importante. Então, isso também está sendo trazido para dentro da segurança do paciente. Aí tem essa discussão que a Joint Commission traz, que é a ideia do zero dano. Bom, ok, eu acho que essa é uma ideia quase uma ideia da missão impossível, mas ao mesmo tempo tem um lado inspirador, porque é isso, mas por que isso também é mais inspirador do que qualquer outra coisa? Porque é aquela história, você supera um problema, mas surge uma nova doença. Ou se não surge uma nova doença, surge uma nova tecnologia. Mas toda tecnologia traz seus benefícios, mas traz seus riscos. Tem sempre profissionais de saúde mais jovens, então, não sei se vocês sabem quantos profissionais de saúde no Brasil entram no mercado público. Alguém tem alguma noção disso? Mais de 100 mil por ano. E desses 100 mil, acho que você pega a última célula do dedo mindinho e ter alguma formação voltada à segurança do paciente. Suponho que deva ter uma massa importante de enfermeiros. Vocês sabem quantos profissionais de enfermagem tem no Brasil? 2,5 milhões, dos quais um quarto mais ou menos são enfermeiros e o restante de técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, quer dizer, qual é a porcentagem dessas pessoas que de fato têm uma... Então, pensar na coisa do dano zero é inspirador, claro que é, porque a gente perseguia essa ideia, mas de fato vão surgir novas doenças, tem novos profissionais, tem novas tecnologias, então sai uma, aparece outra. Né? Então, pode ser que quantas epidemias de coisas novas vão acontecer, 20 ou 30 anos. Mas, enfim, esse é um trabalho interessante do Jeffrey Grayson, que é o presidente da Sociedade Internacional de Qualidade, mostrando isso, um trabalho feito mais ou menos em escala internacional, mas comentando isso, 60% dos cuidados em média obedecem a evidências científicas, mas que 30% são desperdícios, cuidados de baixo valor, quer dizer, muitas vezes não baseados em evidências científicas, e 10%, na verdade, representam dano. Mas isso é uma visão geral, se a gente pensar no Rio de Janeiro, no interior do Brasil, isso pode variar para pior, né? E a gente então tem aí mas considerando essa pesquisa, a gente tem pelo menos 40% de coisas aí a melhorar. Aqui algumas informações, vocês acham que já estão bem cientes, mas um em cada 10 pacientes, né, que é internado sofre algum dano, esses são dados de países desenvolvidos, aqui a gente pode pensar até um pouco mais. Volume de eventos adversos, que é um incidente com dano, né? No estado de baixa e média renda, alcança 134 milhões, com 2,6 milhões de mortes. E na atenção primária também, não sei se alguém tem alguém aqui da atenção primária, mas, de qualquer sorte, isso é um gato. É um mascote. Mascote da onde? Da segurança do paciente. Até filmar aí. Gente, eu falei assim, a bolsa dela, eu falei, a bolsa não tem pata, né? Aí eu olhei as patas e a bolsa não está viva, né? APS. Mas enfim, a atenção primária, né? Homenagem ao gato, também é sede de eventos adversos, né, de diagnóstico.
erro de medicação pra caramba, as questões ligadas à transição do cuidado, as postergações de exames, tudo isso está no campo da segurança do paciente. Aqui também está em inglês, eu peço desculpa, mas eu acho um slide mesmo, não sei que é esse slide, mas é muito interessante, porque é uma lista, o ECRI agora é um grande instituto muito focado para essas tecnologias que se juntou com o ISMP no mundo. E eles produzem a cada ano uma lista de preocupações com segurança do paciente. Então, vocês vão ver, vocês conhecem isso muito de perto, olha aqui a lista. A questão da redução de pessoal, que é um problema. Os efeitos da Covid na saúde mental dos trabalhadores. A questão dos vieses institucionais e a questão do racismo, do enfrentamento da segurança do paciente, os gaps de cobertura de vacina e os erros. Então, se a gente pensar, claro, não sou eu presidente da sociedade que vou dizer que lesão por pressão, isso aqui não perdeu importância, mas só da gente entender que o volume de problemas e as questões que vão surgindo, elas são questões são mais amplas e dizem respeito a certas práticas seguras, mas vão muito além de uma prática, claro que é fundamental saber como prevenir uma lesão por pressão, é óbvio que é fundamental saber prevenir uma queda ou uma infecção associada ao cuidado, mas só para a gente entender um pouco que essas são questões muito transversais, né? Atravessam. Aqui também um outro slide em inglês, mas o que eu acho que é bacana, na ideia de que segurança do paciente não deve ser um programa especial. Eu sei porque, é uma coisa engraçada, a gente há uns meses atrás preparou um curso lá com o Propares para os 3 unidades de saúde da INSP. O Centro de Saúde, o Centro de Referência e Tuberculose, o Hélio Fraga, e o SESC, que é da Saúde do Trabalhador. Começamos a um levantamento de bibliografia e olhar também, não só a bibliografia, mas olhar para o que as unidades de atenção primária, unidades consideradas muito assim, bons, o que estavam fazendo é muito estranho, porque você tem, assim, segurança do paciente não é uma coisa que aparece dentro do, vamos dizer, como fazer o cuidado do paciente idoso, ou como fazer o cuidado de pediatria, não. Vira aí a segurança do paciente é um capítulo, não uma coisa que é incluída no cuidado. Então, isso eu acho que é uma questão, dizer, essa ideia de que segurança não é um programa especial. Na verdade, o interessante, meu pai nasceu no início do século XX, mas meu pai dizia que se falava essa coisa de pensar sifiliticamente, né? Enfim, sempre você tinha que pensar nas sífilis. Depois foi muita tuberculose. Depois a gente teve um gap longo, mas depois começar a pensar o tempo todo em AIDS, né? E hoje, bom, também pensa em Covid, também não tem jeito, fazer o quê? Mas a gente pensar em termos de segurança do paciente, quer dizer, vai abrir um serviço, pensar em segurança, vai introduzir uma nova tecnologia, pensar em segurança, vai fazer uma reforma de um setor, pensar em segurança, quer dizer, pensar nisso dentro do... Bom, aqui uma ideia de principais pilares ou desafios e o que vai ser o nosso foco aí, um dos pilares fundamentais é essa ideia de cultura de segurança justa e focada na aprendizagem, com erros e acertos, e uma coisa que é fundamental, que é a ideia de uma liderança que seja proativa, que se antecipa, responsiva às questões dos trabalhadores e dos pacientes, claro, e empática, né? O problema da empatia cada vez mais. Tem outros elementos aqui que a gente não vai conseguir falar muito, mas de qualquer maneira, depois dessa apresentação, tem que ver como ela chega para vocês. Aqui está em inglês também, mas só para vocês verem, vocês vão conseguir enxergar, a segurança do paciente já está ligada com isso, a voz do paciente, a notificação e aprendizagem, a cultura de abertura, né, para falar dos problemas, infecções associadas ao cuidado, saúde ocupacional, liderança, enfim. Então, essa ideia. Aqui também outro slide que me acompanha sempre, que eu gosto. Segurança do paciente não é um problema novo, que eu importo as
já falava disso, a Florence Nightingale, há 160 e tantos anos, já falava disso, mas, de fato, isso tem muito a ver com o errar humano e que o tipo V está nu, e um sistema que gastava, na época, já alguns trilhões de dólares, tinham dados, né, enfim, sobre os caídos que haviam junto por dia com mortes associadas ao cuidado de saúde. Há uma pesquisa mostrando essas mortes, se fosse uma doença, seriam no ano de 2016 a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Esse estudo ele também sofreu críticas metodológicas e epidemiológicas. Eu sempre digo aos alunos em palestras que pouco importa se é a terceira, se é a quinta, se é a 10ª, porque é muita morte. E mais do que isso, a gente tem noção de que pelo menos 50% desses eventos adversos têm um sentido de evitabilidade. Então, se morreu uma e era evitável, se morreu 1000 e era evitável, se morreu 1 milhão e era evitável, enfim, a gente precisa se mobilizar. A segurança do paciente é a base, a gente pode até concordar com isso, mas não há dúvida que quando você está ali no cuidado, e acho que muitos de vocês estão no cuidado direto, você tem que anotar as coisas, você tem que registrar tudo, você tem que viabilizar a realização de um procedimento. Então, a segurança, de alguma maneira, ela compete com a ideia da eficiência, com a ideia do cuidado centrado. Você tem que gastar o tempo ouvindo do paciente. Né? Então, eu vou contar um caso muito rapidinho, que meu doutorado foi em torno da discussão do checklist da cirurgia segura. Eu, enfim, traduzi, adaptei, validei 2 instrumentos de acompanhamento do trabalho em equipe, de comunicação, no âmbito do checklist, né, e o próprio uso do checklist. E aí eu me lembro que assistindo uma cirurgia, eu ficava muito quieto, porque era um observador não participante, nem nada, mas enfim, cumprimentava as pessoas. E aí, uma senhora, que ela já era uma senhora, tanto quanto eu sou um senhor, enfim, ela me chegou para mim assim, eu sou uma pessoa sorridente, fácil de ser abordado, e ela disse assim para mim, eu quase que fiquei doida durante essa cirurgia, porque era uma cirurgia, vocês conhecem isso melhor do que eu, era uma cirurgia, uma prostatectomia, como chama? Hein? Acho que era isso. Transuretral, isso. E aí, aquele troço tem que ter uma irrigação o tempo todo, né? Tem que estar ali com soro o tempo todo. E ela, coitadinha, estava ficando doida porque ela tinha que fazer a irrigação para substituir, mas ao mesmo tempo ela era circulante da sala. E ela tinha que anotar um monte de coisa. E ela disse, meu Deus do céu, e ela disse assim que, não, mas eu resolvi fazer o negócio do botar lá o soro porque aí eu falei assim, e eu, o cirurgião que estava na sala, um ótimo cirurgião, mas um cara bem zangado. Eu disse assim, acho que ela ficou com mais medo da bronca do cirurgião do que da bronca da supervisória dela. Mas tudo isso para contar que no mundo real, no trabalho real, a competição existe. Se você está preocupado com segurança, mas você tem que anotar as coisas, tem que fazer um registro, porque alguém vai te cobrar em termos de eficiência, você tem que gastar um tempo conversando com a família, conversando com o paciente, né? Tudo isso faz sentido, né? Enfim, qual é o melhor? Se você está ali fazendo uma prescrição, você é um médico, qual é o melhor tratamento? Mas você tem que pensar na dose, né? Quer dizer, enfim, então essas coisas competem. Segurança do paciente é uma coisa que depende de muitas mãos. E isso tem um lado muito bom, porque a saúde deixou de ser... Eu, quando me formei, o que você tinha? Era um médico e um auxiliar de enfermagem. Na maioria dos lugares. Claro, no hospital tinha enfermeiro, mas quando você ia para uma unidade, tipo unidade básica, postinho, não, era um médico e um auxiliar de enfermagem. De ambos fez, porque era isso. E de lá para cá, você tem hoje, que é incrível, enfim, fisioterapia, de fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, todos, educador físico, enfim, farmacêutico. Então você começa a ter um volume, mas significa
muito mais gente, o cuidado ficou mais complexo. Né? Então, muita gente atuando, muito mais setores atuando, enfim. Você vai operar alguém no centro cirúrgico, mas você tem a ver com isso, o apoio diagnóstico tem a ver com isso, compras tem a ver com isso. Então, segurança do paciente, de fato, virou uma coisa de muitas mãos. Tem um slide que não está aqui, mas é um slide que eu sempre mostro, em aulas mesmo, mais corridas, mais longas, que é uma coisa de um paciente que está recebendo alta de uma doença, após o tratamento de uma doença grave. E eles fazem uma coisa, tem assim, um círculo, com as várias profissões, os vários profissionais que intervieram. Sei lá, temos 30, mas é incrível, porque aí assim, tem as ligações de um com o outro, e é uma coisa que fica todo confuso, mas são 250 interações para produzir uma alta. Então, é muito importante isso, porque isso também é muito bom, por um lado, significa que tem muita gente cuidando das pessoas e de várias abordagens, que até capelão tinha isso, tinha aquilo, mas o problema é que essas interações também podem ser produtoras de erros de informação, de não passar certo tipo, né, de informação que precisava ser passada, das pessoas conseguirem se entender, né? Eu canso, eu me empolgo aqui. Hein? Mas podemos ir até o que hoje estamos sábios. Bom, sistema de segurança. A ideia da segurança, pensar na ideia do sistema mesmo, mais do que um protocolo, ou mais do que um núcleo, né? Então, qual é a ideia? Liderança focada na segurança do paciente, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Segurança psicológica, que a gente vai falar, mas eu já antecipo, e segurança psicológica não é exatamente só a ideia de suporte ao profissional, como ocorreu muito, descobriu-se o profissional de saúde como, né, não como um problema, mas como solução, né, como alguém que merecia e tem muito valor mesmo. A segurança psicológica é a ideia de que a gente possa falar das coisas, possa falar do que não sabe, possa falar do erro, possa falar de uma dúvida, sem medo de ser chamado, possa notificar o incidente, sem medo de ser chamado a atenção, de ser punido, de ser demitido. E isso é uma discussão. A principal autora que trabalha esse tema, na americana, que a gente até tentou trazer para o Congresso, mas ela trazer mesmo virtualmente a mulher também, como queria procurar, a gente não tinha, mas valia a pena. Ela chama-se Amy Edmondson. E é uma pessoa que trabalha esse tema e fez os estudos dela já há décadas, está fazendo, não só dentro da área da saúde, para pensar a segurança do paciente, mas dentro das empresas de inovação. Então, ela fez muitos estudos dentro do Google. E aí dizendo, quer dizer, que uma instituição também que vive da inovação, como no caso do Google, se não houver segurança psicológica, como é que as pessoas vão propor coisas, vão pensar em ideias disruptivas, ideias... Então, ela fala de que isso é uma coisa muito importante. Né? Então, na nossa área, não é só para segurança, vamos fazer diferente, vamos melhorar esse processo, mas se a pessoa não sente que pode ter algum problema, né, que pode ter algum risco de falar o que pensa, né, a gente vai apostar na sabedoria da linha de frente como uma coisa importante. A ideia da cultura de segurança, e a gente já prometo começar a falar da cultura mesmo, principalmente, eu sempre falo brincando, vocês conhecem aquele filme, acho que todo mundo já viu, Independência Day, nem é um bom filme, mas enfim, a imagem é boa, que é aquela espaçonave que pousa sobre o Capitólio e tal, sobre a Torre Eiffel, enfim, não importa. E eu digo, segurança do paciente não é uma espaçonave que de repente pousa sobre o instituto. Segurança do paciente, na verdade, inclusive, é alguma coisa que a gente não pega. Cultura de segurança não é uma espaçonave e não é algo que a gente pega na mão, palpável. Mesmo vocês vão dizer, Vitor, eu vou mostrar aqui, tem os instrumentos de avaliação da cultura, na verdade, eles não são instrumentos de avaliação da cultura, eles são instrumentos de avaliação do clima de segurança, que é diferente, que é a percepção que as pessoas têm a respeito da segurança. Como é que você vai ver cultura de segurança, na verdade, indiretamente? É se nas 5 oportunidades de higienização das mãos, todo mundo vai lá e higieniza de maneira adequada. Se todo paciente que é internado, ele
fato, tem uma avaliação de risco de queda, né? Se, na coisa das medicações de alto risco, de alta vigilância, tipo cloreto de potássio, adrenalina, se elas estão adequadamente identificadas, né? Não é corpos, medicação de alto risco, estão segregadas, nem todo mundo pode ter acesso. Então, a cultura, na verdade, é muito essa expressão da preocupação, do comportamento. Como é que você vê isso? Você vê isso, na verdade, em termos muito práticos, através das práticas de segurança. Quer dizer, o quanto que essas práticas estão ali enraizadas, não estão no papel. Então, a prática é praticada, todo o protocolo é praticado. E a ideia da mensuração, né, que é um outro ponto importante também. A gente fala assim, vamos implementar tudo, vamos fazer, mas a gente precisa medir. A gente precisa medir. Se aquela ideia de mudança é aceita, se aquela ideia de mudança produziu algum resultado. Então, a gente, na verdade, é uma frase que hoje de manhã eu estava dando uma palestra pela internet, e eu estava falando sobre notificação, que era uma discussão mais específica, mas então, menos é mais. E a gente vai ter que, cada vez mais, em termos de segurança, pensar nessa lógica de que menos é mais. Quer dizer, talvez menos notificações, mas mais aprofundadas, mais estudadas, mais investigadas, vão produzir mais conhecimento, mais chance de melhoria, mais chance de... a mesma coisa, não adianta pensar, eu vou implementar a higienização das mãos no hospital todo. Não vai. Tem que começar por um lugar, tem que testar, e tem que olhar como é que essa coisa repercute, como é que as ideias de mudança elas vão produzindo, é um cartaz, é um lembrete, enfim, é um milhão de coisas. Mas eu preciso observar, preciso medir. Porque senão, como é que eu sei que uma mudança, de fato, é uma melhoria? Posso dizer, vou botar de um dispenser aqui, o outro aqui e o outro ali. O sujeito esbarra no dispenser. Mas eu preciso medir se nas 5 ocasiões, nos 5 momentos, de fato, houve essa. Aqui, um pouco do que eu gosto muito desse slide também, que é um pouco, traduz muito bem que é a ideia de reduzir a possibilidade da ocorrência de erros, né? Desde o que eles chamam de forcing functions, quer dizer, eu não consigo, por exemplo, juntar um catéter venoso junto numa entrada de nutrição integral, por exemplo, enfim, como foi o caso lá em Barra Mansa, uns anos atrás, né, uma estudante de curso de técnico de enfermagem enfiou o tal café com leite, que não era café com leite nenhum, era uma bolsa de nutrição geral e grudou ali Enfim, tornar os erros visíveis, e aí você tem a coisa da prescrição eletrônica, o farmacêutico clínico, enfim, mil coisas que podem ajudar, e mitigar ou minimizar as consequências dos erros. Então, enfim, deu uma droga numa dose maior, provocou uma parada respiratória, provocou uma elevação de pressão, você vai internar o sujeito, vai levar para o UTI, vai fazer diálise, enfim, eles são as formas. Isso aqui está muito pequenininho, mas eu vou pular logo do outro, que também está pequenininho, mas só para mostrar a vocês, foi lançado agora, está traduzido, a Anvisa financiou, e o pessoal da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto traduziu. Depois que vocês olharem com calma, é o plano global de segurança do paciente. Mas o que é interessante aqui, porque isso não dá para ler tudo, não é o caso, que eles colocam 7 eixos. Vou começar aqui pelo último. Sinergia, paciência e precariedade, informação, pesquisa e gestão de risco, formação, habilidade, segurança dos profissionais de saúde, que a gente já comentou, envolvimento dos pacientes e da família, segurança dos processos clínicos, organizações de alta confiabilidade, né, que é toda a ideia de não globalização, tudo isso, e, por fim, políticas para eliminar danos evitados. Então, vocês veem que umas coisas que a gente está comentando aqui tem a ver com isso. Agora vamos, sim, finalmente, falar do tema prometido. Essa aqui é a definição do Programa Nacional, não sei se vocês conhecem, mas era muito interessante, estava revendo hoje, de manhã eu já mostrei isso, mais cedo, e é muito legal, porque, de fato, fala de cultura de segurança como um processo de responsabilização com a sua segurança, a dos colegas, então dos profissionais, e, claro, dos pacientes e familiares.
E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a ideia de que a cultura de segurança acima das metas financeiras e operacionais. E eu quero comentar a esse respeito que, quando a gente é gestor, eu já fui gestor também, é claro que você tem metas financeiras e operacionais, tem que ver como é que conjuga, mas fato é que a gente precisa ter clareza de que, por exemplo, a economia produzida por um subdimensionamento pessoal, eu vou dizer isso com todas as letras, é uma economia burra. É uma economia que lá na frente, um pouquinho na frente, vai te causar problemas financeiros. Ou por processo, ou porque, particularmente, aqui nós estamos num ambiente muito protegido, de Secretaria de Saúde, de órgão público, o recurso é finito. E o recurso que falta, que você tem que tratar alguém no UTI porque fez uma infecção associada ao cuidado, ele vai faltar para um outro paciente. E hospitais, às vezes, que vivem do que produzem em matéria de arrecadação, essa coisa é mais desenrolada um pouco, porque mais tempo de UTI, né, mais remédio, isso ainda é delicado. Mas o que eu vou dizer agora, eu não estou propondo que aconteça assim, não. Mas os Estados Unidos, já em 2008, no Medicare, eu acho, já fez uma coisa que infecção de corrente sanguínea, queda, todas essas complicações, o serviço, vamos dizer, o financiador, o governo, não iria pagar o tempo a mais de hospitalização ou a hospitalização na UTI. Isso. Não estou dizendo que a gente deva fazer isso aqui, não, porque a situação financeira das instituições já é tão caótica, mas só para a gente também tentar entender que o próprio modelo nosso de financiamento, que é muito por procedimento, transformando muitos hospitais privados em grandes vendedores de remédio e de prótese, você sabe disso, não ajuda muito para esse lado da saúde. Esse aqui é um trabalho que foi feito, chamado Livre de Dano, Free from Harm, mas essa é a primeira grande recomendação, os livros estabeleçam e mantêm uma cultura de segurança. Aqui alguns elementos importantes, uma cultura de notificação, então dentro daquela do menos é mais. Tem um sistema, tem algumas coisas que são, tem três grandes coisas que se diz a respeito do sistema de notificação. Ele tem que ser fácil de usar, você tem que ter um ambiente livre de culpa, livre de punição, um ambiente... E o terceiro, a questão do feedback. Quer dizer, dar feedback às pessoas sobre aquilo que foi notificado. O que se investigou daquilo, o que se entendeu daquilo, quais são as propostas de mudança. Né? Tem um trabalho bem legal, que não é sobre notificação, na verdade, especificamente, mas sobre feedback, que é um trabalho mostrando que naquelas rondas da liderança para a segurança, quando elas eram sistemáticas, quando os profissionais eram ouvidos nas suas queixas ou preocupações, quando isso gerava um plano de ação, isso era devolvido aos profissionais, isso produzia menos burnout, maior produção, maior prontidão para mudança, mais sentido, mais felicidade no trabalho. Então, são coisas importantes. A ideia de cultura justa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas cultura justa decididamente não é a cultura de punir justamente, não se trata disso, é a cultura, na verdade, do jovem. Desculpe te explorar, eu sei que você tem uma ajuda, a cultura, na verdade, em que se pode falar as coisas, se pode notificar, se pode falar dos erros. É uma cultura onde você, na verdade, olha não para, eu já vou mostrar um slide sobre isso, não sobre quem, mas o que se passou, como se passou e por quê, né? Por quê, quais são as causas. Uma ideia de cultura flexível que valoriza tanto o pessoal que tem os especialistas, mas também quem está na linha de frente. E especialista, que eu me refiro, não especialidade médica ou enfermagem, especialista em segurança. E a cultura de aprendizagem, que é um foco, enfim, de que as coisas ocorrem, e o que a gente tem que fazer com isso a gente tem que aprender.
O que ocorre um pouco na nossa área da saúde e eu verdadeiro isso? Há uma tendência a responsabilizar as pessoas da linha de frente. Vocês já ouviram isso no negócio de avião também, né? Mas o avião mesmo isso mudou. O avião quando caiu um avião ao piloto, não sei o que. Hoje já a turma já está. A aviação mudou muito. Mas na área da saúde isso ainda é muito comum. Essa coisa da inevitabilidade, né? Quando eu fiz, então isso comeu solto, né? Porque os pacientes eram muito graves e tudo mais. Mas não é, tem coisas que são evitáveis, tem pacientes que são muito graves e morreriam. Tem muitas situações onde, na verdade, infelizmente, o que fez a diferença para um agravamento foram os cuidados de saúde. Então, e essa normalização da doença, o desvio, volto novamente a falar na questão da higienização das mãos. Quer dizer, muito aqui entre nós, se você olhar a maneira como a enfermagem é cobrada em relação à higienização das mãos e como isso é cobrado dos médicos, são dois planetas diferentes, duas instituições muito diferentes. A crença, isso é uma coisa importante para caramba, né? E nós estamos aqui, bom, enfim, num seminário, os seminários são sempre bons, mas existe um pouco essa ideia dentro da área da saúde de que as pessoas têm muito tempo de formação e tal, e que, bom, isso basta. Só que você pode ter cabelo branco, pode ser muito formado, ter feito milhares de cirurgias, ou uma enfermeira ter feito milhares de vezes aquele procedimento, mas se ela for interrompida, se ela estiver cansada, se ela estiver com fome, se o processo for um processo que não facilita, ou que facilita o erro, né? Se as medicações de alta vigilância estão misturadas com as outras, você pode ser a maior enfermeira do planeta, mas aí alguém, você está fazendo um negócio, Vitor, pimba, você esquece, você pega na gaveta errada, mas aí é preciso que o sistema. Por isso que, sempre quando ocorre no evento adverso, isso é uma questão importante do ponto de vista de cultura justa, que é entender que sempre que ocorre no evento adverso, você tem as chamadas falhas ativas, falhas nossas, né? Ou porque pensei errado, ou porque fiz um automatismo de maneira errada, ou pulei uma etapa, combinado com isso que a gente está chamando de fatores contribuintes, que tem a ver com a organização, que tem a ver com a tarefa, que tem a ver com a equipe, que às vezes até com o paciente também. Há um caso muito interessante de uma enfermeira que está indo para uma medicação para o quarto A. E aí chamam ela para o quarto B. Eu preciso dizer que ela aplica a medicação do paciente do quarto B e não do quarto A. No entanto, tem essa discussão, é muito incrível, que de alguma maneira a tendência foi dizer, não, mas os erros acontecem. Enfim, a discussão não é uma discussão sobre isso não é um erro, mas que a primeira abordagem da supervisora era uma abordagem, não, mas os erros acontecem, puxa vida e tal. E aí o pessoal mais lá da área de segurança disse, não, mas a questão não é essa. A questão é que, de fato, ela foi interrompida, e a gente precisa discutir isso numa lógica de fatores humanos, e pensar que, na verdade, a gente teria que ter um protocolo ou alguma coisa já mais ou menos pensada, no sentido de que ela respondesse à família, dizer, não, eu estou indo, o paciente está morrendo, alguma coisa, não. Então espera um pouquinho aí que eu vou ali aplicar o coisa que veio. Então, é só para a gente pensar um pouco de fato que os erros acontecem, e isso vai muito claro. Eu, por exemplo, quando muitas aulas de cursos, eu dava um módulo de segurança e um curso de prevenção de infecção. Aí eu pedia aos alunos, a gente ficava no final de semana junto, eu pedia aos alunos para contar sobre um evento adverso. Bom, cada 10, 3 ou 4 eram ligados a médico residente. Não, mas assim, mas é porque o médico residente é ruim, que ele é mal preparado? Não, mas ele é muito mais atirado, não tem noção do perigo, muitas vezes sem supervisão. Não, essas questões todas, por exemplo, eu já fui, do outro lado, eu já fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina, muitos anos atrás. E você tinha médicos de primeiríssima linha que estavam ali sendo processados. Não é porque o cara era ruim, mas porque ele, por exemplo, tinha, em vez de poder ter 10 pacientes no dia, ele era orgulhoso, ele
tinha 20. Então ele não conseguia dar conta da atenção aos 20. Aí as famílias reclamavam. Nem era, às vezes, erro de. Claro que tinha situações horríveis de coisas muito grosseiras até. Mas muitos do que eu vi lá era, na verdade, era desatenção mesmo às famílias, ao paciente. Bom, a questão da hierarquia é muito importante na nossa área. Hierarquia aqui não é hierarquia institucional, mas é hierarquia no âmbito da equipe. E na área da saúde essa hierarquia é muito tóxica mesmo, é muito pesada. E a gente ainda tem pouca ênfase de aprendizado organizacional. Quando a gente olha para a aviação, quando a gente olha para a indústria nuclear, petroquímica, tem muito mais foco na aprendizagem com os erros e com os acertos do que a gente. Aqui é só a ideia de como é que é a evolução da cultura, desde uma coisa patológica, do tipo, isso é um problema dos trabalhadores, até uma coisa mais reativa, ou alguma coisa mais gerenciada, mas muito de cima para baixo. Mas eu queria chamar a atenção das duas categorias acima, que é quando essa coisa começa, a ideia da proatividade, né? E principalmente o participativo, que alguns slides me chamam também de generativo, que é assim, pensou numa obra, pensou numa nova técnica, pensou em qualquer coisa diferente, pensou em segurança do paciente. Isso é uma coisa que não é o que o diretor disse, é porque as pessoas que estão ali já estão preocupadas. A avaliação de cultura é importante, é uma ferramenta de gestão, e como eu disse a vocês, é mais uma avaliação de clima desses instrumentos do que qualquer outra coisa. Ele pode permitir dados do mesmo setor ao longo do tempo, um setor e do outro, uma organização e outra. Eu sempre estimulo muito alunos e todo mundo, se vai implementar um protocolo, antes, por exemplo, implementar um checklist da cirurgia segura, fazer uma avaliação de cultura no centro cirúrgico, vai fazer uma coisa de higienização das mãos, vai começar pela área do ambulatório, fazer uma avaliação da cultura, enfim, porque isso fala um pouco do quê, né? Assim, avaliar as culturas, o resultado a cada serviço, ver. Mas o que eu queria mostrar são as dimensões, né, que são avaliadas. Percepção de segurança, o trabalho em equipe entre os segmentos do hospital, se tem apoio da gerência, o dimensionamento de pessoal, a resposta não punitiva para eles. Então, isso é bem. Aqui uma avaliação que a Anvisa fez, né, no ano passado, com 300 e poucos hospitais, 311, a maioria dos participantes técnicos de enfermagem, enfermeiros, seu médico, né, participa pouco. As unidades de muita gente de terapia intensiva, né? Uma certa antiguidade dos profissionais, é legal. E assim, dentre as de alto percentual de resposta positiva, aprendizagem organizacional, melhoria contínua, ação da direção a favor da segurança, trabalho em equipe, uma unidade, serviço. E um baixo percentual de resposta positiva, que devia ser respostas não positivas para ele, só 31, quer dizer, então 60 e poucos, na verdade, respondendo que percepção de segurança, na metade, e um pouco mais da metade, problemas de mudança de turno e transição de serviço. Mas, nessa pesquisa aqui como um todo, somando excelente e boa, mas pegou 311 hospitais, quer dizer, enfim, é óbvio que isso não é exatamente um retrato. Eu estou dizendo isso porque a gente fez agora uma demografia dos grupos de segurança e vai analisar dados de 400 e tantas coisas. Enfim, mas, de qualquer maneira, é um super trabalho. A gente encerrando a ideia de cultura justa, que, como eu disse, não é uma punição justa, mas a ideia de que não haja uma culpabilização, né? A ideia de que se a gente quer evitar que as coisas aconteçam novamente, a gente tem que ter um ambiente de poder falar as coisas, de segurança psicológica, né? E lidar mesmo com todos esses fatores contribuintes. O problema é que muito aqui entre nós é difícil discutir, por exemplo, dimensionamento do pessoal em qualquer lugar. Só que o problema, né, do dimensionamento, há um autor que eu sou completamente apaixonado, e também gostaria de trazê-lo para o Brasil, mas ele também cobra, mas ele é acessível do ponto de vista da internet, que chama-se Sidney Dekker. Para quem quiser estudar a cultura de segurança, ele é o cara, ele é psicólogo,
também aprendeu aqui no Otávio Decker, D-E-K-K-E-R. E ele é muito interessante, porque ele diz, ok, ele tem muitas coisas sobre disclose, cultura justa, depois, se vocês vão ver meu e-mail ali, podem me pedir que eu comece. Mas o que eu ia comentar é que ele diz assim, porque nessa discussão de cultura justa versus responsabilização, ele diz, ok, as pessoas têm que se responsabilizar e tem comportamentos inaceitáveis. Ok. Só que ele diz, quem é que faz essa quer dizer, será que o dimensionamento de pessoal, equipes muito subdimensionadas, como a gente sabe, é um comportamento inaceitável do gestor? Se é o gestor que define o que é comportamento inaceitável, obviamente que isso não vai. Então, só para a gente entender um pouco isso. Aqui é uma coisa de um outro grande autor, que é o Reason, o Watcher citando, que ele diz: uma cultura de não culpabilidade não é nem viável nem não desejável. Ele diz: uma parcela dos atos humanos é gritante. Quer dizer, claro, se o sujeito se embebeda e vai trabalhar, eu não tenho muita dúvida, ou usa o tipo de droga, né? Eu já, uma vez, pelo Facebook, havia uma médica que eu segui, né, essas coisas que você segue, gente, e ela se orgulhava, batia assim no dedo, estou, né, acabando no meu terceiro plantão seguido. Quer dizer, tem umas coisas, claro, as pessoas precisam trabalhar, mas tem situações que são, de fato, muito arriscadas, né? Mas, de qualquer maneira, o grande problema é que a gente precisa criar um ambiente onde a enorme maioria das coisas que acontecem, elas acontecem porque os sistemas de cuidado são mal desenhados, e você tem muitos fatores contribuintes. E essa é o slide mais importante do dia de hoje, para mim, que é essa mudar a pergunta. Quem fez, para o que se passou, como é que a coisa aconteceu e por que aconteceu. Isso é que é o X do problema. Né? E acho que para encerrar, falar de segurança psicológica, que é essa ideia que o ambiente de trabalho é seguro, mas que se torne riscos interpessoais. Que é falar do que não sei, falar das minhas preocupações, falar das minhas dúvidas, enfim, falar de uma ideia nova. Né? Todo mundo vai ser punido, humilhado por falar. Aqui uma certa escala, né? Que tem a ver com exclusão, depois a pessoa começa a ser mais incluída, depois começa a aprender e depois começa de fato até a contribuir. Aqui é a mesma coisa, expressar, interagir, aprender e pertencer. A gente pode calcular. Esse último aqui eu acho que é bem legal. Esse é um slide que eu traduzi do livro da Fernanda. Ela diz assim, de padrões reduzidos, de padrões elevados, quer dizer, muita cobrança, uma verificação, uma ideia de padrões que são legais, e uma matriz que combina, então elevada a segurança psicológica e reduzido. No lugar onde não se cobra muita coisa, e a segurança psicológica também é pouco, não se pode falar muito, ela diz que é uma zona de apatia. Se você tem uma reduzida segurança psicológica, mas tem padrões muito elevados, muita exigência, o que você cria? Uma zona de ansiedade. As pessoas estão sendo cobradas, estão ficando preocupadas, mas não tem muito como falar. Quando você tem uma elevada segurança psicológica, as coisas podem ser vistas, os padrões são muito baixinhos, muita coisa, você tem uma zona de conforto. Ninguém está te cobrando muita coisa, tu fala disso que quer, vai dar tudo. E, na verdade, quando você tem a combinação de padrões elevados e elevada segurança psicológica, aí sim, uma zona de performance e de alta aprendizagem. Porque há muita cobrança, padrões são elevados, mas as pessoas também estão podendo falar, estão podendo contribuir, estão podendo discutir como fazer aquilo, de que tal, experimentar isso ou experimentar. Esse é o livro. Já está traduzido até português, Organização Sem Medo. Orientação sem medo, criando segurança psicológica no lugar de trabalho para aprendizagem, crescimento, inovação e o conhecimento. E, por fim, para onde a gente quer ir. Né? Acho que, em termos de cultura, a ideia de uma liderança mais próxima da linha de frente, com compromisso em dar feedback, né? E as pessoas é isso, terem segurança psicológica, melhorar o trabalho em equipe, a comunicação. A ideia é que você tem uma liderança bastante preocupada com o tema, né?
conhece a curso dos problemas que o profissional relata, estabelece objetivos para a organização, sabe o que se espera, né? Não apenas ouvem, mas dão feedback, né? Enfim, zelar pela ideia de que se aprenda, né? Alinhar as ações às estratégias e valores da organização, confiança. As organizações de alta confiabilidade, né? Aviação, indústria nuclear, plataformas em alto mar, né? Enfim, a mal da liderança que dirige a caminhada, qualidade valorada como primeiro entre os iguais, né? Enfim, a ideia de criatividade, há uma preocupação coletiva com a possibilidade de erros, reformas sistêmicas. Aqui reforma sistêmica não é do sistema de saúde, a reforma é menos maquiagem e mais vamos olhar aqui para o processo de trabalho, vamos olhar como é que a comunicação, vamos ver o que está faltando. E é isso, enfim, uma ideia também de que a cultura de segurança também tem a ver com isso, né? Atuar metas, definir ações, planejar uma implementação, avaliar, uma lógica de melhoria, de PDS. Ok? É isso, gente. E aí agora podemos conversar um pouco, se vocês quiserem dúvidas ou colocações, ou o que vocês quiserem colocar. Testando. 1, 2, testando. 1, 2, testando. 1, 2, testando. Tantas pessoas, e, enfim, a gente pode também fazer um esquema, vocês também podem interromper, a gente pode conversar agora é uma palestra, mas enfim, a gente precisa ter uma coisa tão separada entre uma fase de palestra e uma fase de perguntas, tá? Então a gente vai falar sobre cultura de segurança no ambiente hospitalar, foi isso que a Patrícia me pediu. Esse é um pouco da estrutura, então no contexto mundial, falar sobre cultura, falar um pouco sobre a avaliação da cultura e, por fim, a gente falar cultura justa e de aprendizagem, ok? Mas vocês podem, de fato, ir se colocando. Do ponto de vista do contexto mundial, essa é uma definição bastante conhecida, é a definição que eu acho que a grande maioria de vocês, ou a grande maioria das pessoas que trabalham no serviço de saúde conhecem, que é a ideia, sempre, quando a gente está falando de segurança do paciente, a gente está falando de alguma coisa associada ou causada pelo cuidado, né? Então, o paciente que morre num hospital em função de uma evolução desfavorável de câncer, não obrigatoriamente isso é segurança do paciente. Mas se tiver havido uma dose de medicação que, por exemplo, agravou o quadro, uma dose errada, uma superdose de um quimioterápico, ou pela via errada, uma superdose, isso, enfim, agravou o quadro dele, é disso que a gente está falando em termos de segurança. E a ideia, então, de redução dos riscos de danos desnecessários. Eu sempre, enfim, eu penso que na cabeça de cada um surge a pergunta, mas existe o dano necessário? Não, na verdade, existe, se a gente pensar, porque você não faz uma cirurgia de abdômen sem abrir o abdômen de alguém, mesmo se você vai fazer por vídeo, alguma perfuração você faz, se você vai fazer uma neurocirurgia, se você vai fazer uma cirurgia cardíaca, então existe um certo dano necessário, mas que é parte do processo de cuidado, mesmo uma função venosa provoca algum dano. Agora, eu acho que a última vez que alguém foi colher sangue em casa fez um baita do hematoma. Então, isso foi dano desnecessário, mas aquela furadinha ali, né, tem jeito. Então, a ideia, o dano desnecessário é a queda da maca, é a infecção associada ao cuidado, e é claro, e acho que é importante a gente comentar também que, e a gente já vai falar disso um pouquinho, que esse conceito de
fato de desnecessário, que dialoga muito com a ideia do evitável, da gente pensar do evitável, mas vai mudando também ao longo do tempo. Mas eu vou abordar isso com mais calma. Associados à assistência até o mínimo aceitável. O que é o mínimo aceitável? O mínimo aceitável também não é a gente banalizar ou tornar normal o antibiótico de plantão, o subdimensionamento de pessoal, não se trata disso. O fato de que, não sei se tem algum médico presente aqui, o fato de que os médicos higienizam as mãos muito menos do que os outros profissionais de saúde. Então, nada disso está dentro da ideia do aceitável. O que é o aceitável? O aceitável tem a ver, primeiro, com o nosso conhecimento. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que fez residência médica, fiz residência médica em 84 e 85. Quer dizer, como é que eu também já estou coroa. Então, naquela época, a discussão de infecção hospitalar, como a gente chamava, hoje infecção associada ao cuidado, era uma ideia muito mais inevitável do que hoje. Hoje a gente já tem aí infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, que a coisa vai caindo por embaixo, redução da pneumonia associada à ventilação mecânica. Quer dizer, então a ideia de aceitável vai mudando. Se a gente se contar daqui a 20 anos, algumas coisas que hoje a gente diz, mas como é que a gente vai saber de uma alergia, como é que isso, como é que aquilo, né? Já olha o DNA do cara lá e diz, alergia é isso, mas por enquanto não é o caso. Então, a ideia do aceitável tem a ver com conhecimento, né? Inclusive não só conhecimento sobre como tratar as doenças, mas o próprio conhecimento sobre como melhorar o trabalho em equipe, como fazer processos de melhoria, tudo isso é conhecimento também, da mesma forma que antigamente não se dominava isso. E o aceitável também tem a ver com o fato, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do país. Se você está numa fronteira do Brasil com a Bolívia, ou seja, lá em Tabatinga, é claro que o volume de recursos lá não será. E o fato é que, muitas vezes, a alternativa é fazer alguma coisa meio heróica ou não fazer nada, assistir a pessoa morrer. Se você está a dias de barco, e não tem pista para avião nem nada disso, é claro que então o mínimo aceitável também tem a ver com um certo contexto, mas, mais uma vez, eu queria deixar claro, o mínimo aceitável não tem a ver com a gente banalizar aquilo que é um absurdo ou aquilo que, enfim, são condições inadequadas, são condições inseguras, não é verdade? Muito bem. Essa definição é uma definição mais recente, eu não sei se vocês conhecem, é uma definição também da OMS, mas vocês veem que, só voltando à outra, essa daqui basicamente está falando o quê? Redução de risco, redução de dano, tal, mas é bem importante pra caramba, mas ela, na verdade, quando a gente olha para essa outra, o que a gente vai ver aqui, né? O que a gente vai ver? Olha quanta coisa que está dentro da ideia de cultura. Cultura, né? Da ideia de segurança. Cultura, pelo processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias, ambientes, quer dizer, tudo isso que, no final das contas, pode produzir um cuidado seguro, ou pode contribuir para um cuidado inseguro. Então, é uma visão que, na verdade, daquela 2009 para 2021, 12 anos, mas, de fato, nesses 12 anos, o que surgiu? Com todos os protocolos, né? O trabalho, que acho que isso vai aparecer aí, por exemplo, um trabalho feito em 2013, né, publicado, que serviu muito de base para a gente aqui no Brasil elaborar os protocolos de segurança, e foi um trabalho multicêntrico de 10 anos de avaliação de práticas de segurança. E aí chegou-se à conclusão que intervenções multifacetadas, para quedas, para lesão por pressão, a questão do checklist da cirurgia civil. Então, na verdade, houve um recheio muito grande da ideia de como produzir segurança. Quer dizer, se antigamente a gente tinha assim, muitos trabalhos dando a magnitude, aos últimos 15 anos, você começa a ter muita ideia do que fazer, né? Como é que você faz para evitar uma erro de medicação, como é que você faz para evitar uma queda, né? Tem toda a questão da avaliação do risco de queda, né? Intervenções que eu estou falando multifacetadas. E, vamos dizer, nos últimos 10 anos, não é nem só do que fazer,
mas já de como botar em prática, como implementar um protocolo, né? Como fazer um processo de melhoria, como testar uma ideia de mudança, enfim. E mais do que isso, falando da ideia de coerente e sustentável, né? Então, essa ideia de que o hospital, todo mundo sabe, um hospital é uma coisa, hoje é terça, né? O hospital é uma coisa terça de dia, quinta à noite, sábado e domingo. São hospitais muito diferentes, né? Então, ou como não adianta a parte hospitalar ser mais segura, mas a parte ambulatorial, o cuidado é mais inseguro. Então, essa ideia também, que não está nessa definição, acho que é uma ideia um pouco de confiabilidade, ou seja, em todos os locais onde uma pessoa precisar de um determinado tipo de cuidado, esse cuidado, independente se é na quinta de noite, se é quarta de manhã, se é no hospital A, se é no hospital B, se é na UPA, não sei de onde, se é na clínica da família aqui pertinho, isso tudo acontece de uma mesma forma, de uma forma segura. E acho que é importante, queria chamar a atenção para vocês, que durante muitos anos ficou aquela ideia se estudava muito a judicialização. Mais de um tempo para cá, já tem um bom tempo, em função exatamente disso que eu estava comentando sobre a questão dos conhecimentos, a gente começa a discutir a evitabilidade. Né? Então, a ideia de evitabilidade é uma ideia que a gente deve acolher e deve trabalhar muito nesse sentido. E veja, quando eu estou falando de evitabilidade, eu não estou me referindo especificamente que naquela situação concreta, específica, naquele plantão, aonde ocorreu o evento adverso A, B, C ou D, que aquilo teria sido evitável. Porque, bom, isso demanda uma análise muito específica e a gente